ministrando aqui há algum tempo, o Senhor me incomodou muito com o que o nosso querido apóstolo tem pregado há anos, doutrina da impecabilidade e doutrina da regeneração. Ele dedicou a sua vida nessas duas doutrinas. E está dando a entender, no andar da carruagem, que quanto mais se passam os anos, mais os corações se endurecem e mais os olhos são cegados, como diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, mas parece que essa cegueira ainda está muito forte. Então o Senhor me incomodou já alguns homens também. Eu tenho acompanhado alguns pregadores aí na internet, e vários pregadores estão nessa linha, falando da força do pecado, que é o que nós falamos esses dias, né? A força do pecado ainda é muito grande. Não deveria, mas ainda é muito grande. Apesar das nossas ótimas e excelentes escolas dominical, né? Como é de costume da Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Metodista, enfim, algumas amadas denominações que têm esse bom costume ainda de escola dominical pela manhã, que já não está tendo mais por aí. A maioria das igrejas mudaram as suas escolas dominical para a tarde, no período da tarde. São poucas igrejas que continuam com esse trabalho de escola dominical às 9 e 9h30 da manhã. Mas louvado seja Deus que nós vamos continuar. Vamos continuar. Firmes nesse fundamento. Na doutrina dos apóstolos, na doutrina da palavra de Deus. Outra coisa também que ficou uma confusão, não vou falar disso hoje, mas a doutrina dos apóstolos. Parece que se perdeu, a igreja ficou judaizante, você chega na casa de pastores, é bandeira de Israel, é candelabro, é vara de Arão, é um tanto de badulaque, de enfeite, Se você tiver um amigo palestino, ele não entra na sua casa. Você não vai ganhar um palestino nunca. Um cara do Egito, um cara da Somália, será um cara de outro país, ele não pisa o pé na sua casa, se tiver uma bandeira de Israel lá. É uma ofensa para eles. Não que é pecado, não, você pode ter várias bandeiras, nós tivemos aqui várias bandeiras. O problema é essa volta terrível. Parece que eu vejo Paulo gritando aos Gálatas, e gritando aqui conosco também. Quem vos fascinou? Que tão depressa deixastes a graça e começaram a voltar para a lei. Não é? Quem vos fascinou? O que é isso? O que é isso que estão fazendo? E com isso, com esse fascínio pela lei, né? Porque nós somos legalistas e gostamos de nos defender, e gostamos de estar nas normas para que ninguém nos acuse, e assim por diante, gostamos de agradar a sociedade. Então, parece que tem um fascínio aí pela lei. Mas essa doutrina, nós entramos domingo passado, no Romanos 6, eu cresci ouvindo Romanos 6. E continuei crescendo, me tornando homem, pai de família, e os meus filhos cresceram aqui nesse ministério ouvindo Romanos 6. Acredito eu que foi o capítulo, depois de Romanos 6, acredito que é João capítulo 4, que ele mais pregou aqui. Isaías capítulo 6 também, foi muito pregado esse texto. Mas, irmãos, quando você fala, pastor Disseu vai pregar, o apóstolo vai pregar, já vem na cabeça de alguém, ele vai abrir Romanos 6, ele vai abrir Romanos 8, ele vai abrir João 4, ele vai abrir Isaías 6, que são textos de impacto mesmo. Mas Romanos 6 se tornou um desafio para nós. Nós falamos bastante sobre isso, eu citei, deixei como base desse estudo,
João 12:32, que diz: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Então nós falávamos que a metade do Evangelho, enquanto você vai abrindo em Romanos 6, a metade do Evangelho é que Cristo morreu por nós. Esta é uma verdade, mas não é inteira, é só a metade. A verdade inteira é que Cristo morreu por nós, e nós também morremos com Ele. Faltou a inclusão na morte de Cristo. E sem morte não tem vida. Eu finalizei aqui, acho que domingo passado, dizendo que o plano de Deus é matar o homem na cruz, juntamente com seu filho. É levar esse Adão à cruz. Porque isso, como disse sempre o apóstolo, porque a raça é inutilizada, nasce inútil. Aquele bebezinho lindo já nasce inutilizado, já nasce com a semente do pecado, já nasce com a natureza maligna. Quando Deus explica, Ele dá uma explicação rápida para Noé, no capítulo 6 de Gênesis, Ele diz: eu vou acabar com isso. Eu vou acabar com isso. E Ele diz para Noé por quê? Ele fala: porque o homem é mau desde a sua meninice. E o pior é que a sua imaginação é continuamente má. E nós nos esquecemos de falar isso para as nossas crianças, que deveríamos condicionar as nossas crianças já desde cedo, ensinando para elas, coisa que a PEC faz muito bem, eu conheço o material. Mas dizendo para essa criança, já não sabe nem ler ainda, mas já mostra lá o preto do pecado. Já mostra, para deixar aquilo gravado. Aí põe as cores, né, o vermelho do sangue de Jesus, o branco, a paz que traz a purificação, a paz com Deus. Já vai inserindo isso logo cedo na cabeça da criança. Porque, amados, a força do pecado é muito grande. É muito grande. Nós estamos passando hoje dias horríveis no nosso país. Aí você fala: pastor, o que tem a ver política com Bíblia, com igreja? Tudo. Tudo. Jesus, sem querer, participa da política. Queriam inserir ele na política. Quando no caminho de Emaús, os dois discípulos falam: poxa, nós esperávamos que ele seria o grande libertador, mas agora já é o terceiro dia. Em Atos dos Apóstolos, eles perguntam: é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Vai dar uma surra nesses romanos? Vamos colocar esses romanos agora para fora dos nossos termos, porque agora é o Cristo que ressuscitou? E a resposta dele foi simples: não vos pertence saber o que o Pai já preparou, o tempo que o Pai já determinou. Ele diz: o que vocês têm que saber é o seguinte: vocês vão receber poder, e vocês vão ser as minhas testemunhas. Isso vocês têm que saber. Mas nós não queremos saber disso. Nós queremos saber se o Cristo ainda vai entrar na política. Misericórdia, daqui a pouco está a igreja gritando: fora Temer, fora Dilma, fora não sei o quê. Gente, não é o Temer, não é Dilma, não é o nome do político, não é o partido, não é a sigla, não é PT, não é PSDB, não é nada disso. Você tem que entender uma coisa: não existe esquerda e direita, pelo amor de Deus. Eu era de partido de esquerda, eu perdi 10 anos na minha vida com essa porcaria. E quando eu larguei tudo. Não existe esquerda e direita. Porque Jesus não está na esquerda, para meter o pau no partido de esquerda. Jesus está na direita, então o cara da direita está aí. Não existe esquerda e direita, é tudo esquerda, irmãos. É tudo doutrina de demônio.
Os nossos líderes, eles são ministrados por demônios. Satanás vai pela ganância do dinheiro, que é o que você quer. Você acha por que o pobre vai lá na loteca, lá na loteria e faz a fezinha? Ele quer dinheiro. Nós vamos pagar a conta na lotérica, tá, o cara já está quase catando moeda com a língua, já. Tá com a bengalinha, mas está lá fazendo a fezinha. Né? Ele quer dinheiro, quer o dinheiro. A ganância. Aí tudo bem, dinheiro para você. Deus te dá dinheiro. Beleza, Deus te dá dinheiro. Mas aí veio o problema. Você vai ter dinheiro ou o dinheiro vai ter você? Aí depois que tem, já não quer mais. Quer mais. Já não quer aquela casa simples, já quer outra, já não quer morar no bairro, já não quer aquele carro, já tem que blindar o carro. Depois que blindar o carro, agora não dá com o carro blindado. O problema não é o carro blindado, o problema é o bairro, então tem que mudar de bairro. Então agora o problema não é o bairro, o problema é morar num condomínio fechado. Agora não é um condomínio fechado, agora é um prédio de alto padrão. Agora não é isso. Aí chega no teto. Aí depois que chegou no teto, que não tem mais o que fazer com o dinheiro, vira um maluco desse daí dos Estados Unidos, que o cara ficou tão maluco, que ele tem tanto dinheiro, que ele quer poder. É isso que vira o ser humano. Dinheiro para ele não significa nada, ele compra o que ele quiser. Mas não é dinheiro, ele quer poder, ele quer status, é isso que o homem quer. O homem quer pisar na cabeça de alguém, ele quer um palanque, nem que for feito de crânio, mas o homem quer um palanque para subir em cima. Nem que ele pise na sua própria esposa, nos seus próprios filhos, mas ele quer um palanque para subir em cima, ele quer dominar. Então, a força do pecado é muito grande, queridos. Isso me preocupa. Já falei para os irmãos várias vezes, muita gente olha e fala, pô, acho que o pastor não é muito pentecostal, não é muito da doutrina dos dons. Irmãos, eu venho do movimento pentecostal, eu venho. Foi aonde eu tive as piores decepções, as piores guerras, os piores traumas, as piores encrencas do mundo, foi nesse meio, não criticando, não condenando o movimento, não é errado. O problema são as pessoas que não conseguiram sair da força do pecado. Apesar de crer, de Marcos 16, 17, de crer, apesar de crer e receber, apesar de crer, receber e praticar, orar, expulsar demônios, impor as mãos, curar, falar em outras línguas, profetizar, a força do pecado ainda é grande. Nós passamos, o primeiro versículo desse capítulo, a pergunta do apóstolo é o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele começa a perguntar, porque ele termina a explicação do capítulo 5, dizendo que no 5:20 ele diz que veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A pessoa entende o seguinte: bom, já que onde o pecado abundou, superabundou a graça, pequemos então? Vamos. Gente, isso aqui, Paulo alerta Timóteo, no capítulo 1 da primeira carta. Ele diz: Timóteo, cuidado. Jovem pastor, cuidado. Vai entrar no meio de vocês homens, cientistas, sábios, mas a sabedoria deles vai ser tão arrogante que eles vão começar a não entender o que eles mesmos falam, o que eles mesmos dizem. Você vê, está cansado de ver a ciência diz, não, é assim. A ciência diz, não, toma adoçante. Daqui a pouco, não, adoçante faz mal. Não, coma açúcar. Não, agora açúcar faz mal. Não, evite o óleo, evite o azeite. Não, azeite faz mal. Muda toda hora. Toda hora muda a ciência. Então ele fala, toma cuidado. Esses homens, eles vão ter as mentes cauterizadas. Eles, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos.
E nós estamos inseridos nesse contexto do século XXI. As nossas igrejas cresceram. Isso daqui não é igreja, isso aqui é um salão. Mas os nossos salões... também não é proibido ter salão, não é proibido ter uma casa. Nós só temos essa casa aqui porque a gente diz que louva a Deus, que a gente dá glória a Deus, aleluia, de qualquer maneira, não importa as circunstâncias, mas não importando as circunstâncias, nós não gostaríamos de cantar louvores e glorificar a Deus tomando chuva na cabeça, gostaríamos? Não, não gostaríamos. Então não tem problema, pode fazer um telhado para cobrir, e para a gente não tomar chuva aqui na cabeça e não passar frio. Não tem nenhum problema, é para isso esse salão. Para que a igreja esteja reunida confortavelmente. Mas isso não é igreja. Igreja é gente, igreja é reunião dos santos. É para ser uma reunião de santos. É para ser isso. Uma reunião de santos. De homens e mulheres separados do pecado. Para uso exclusivo de Deus. De homens e mulheres que uns têm salmos, hinos, cânticos espirituais. Um tem profecia, um tem palavra, um tem ensinamento. E assim por diante. É para isso. Mas a gente chega aqui arrebentado, porque lá na sua casa, você tem que ligar a bendita da televisão. Aí você liga no bendito, no maldito, né? Agora é maldito telejornal. E o telejornal, ele começa a jogar sangue nas suas paredes. E o telejornal começa a jogar homicídio na sua cara, pedofilia, agressão, estupro, e todo dia. Quer dizer, a notícia é a mesma, só muda os figurantes. Todo dia a mesma notícia. Eu não sei para que você liga aquilo. Mas tem lá, né, o pastor da Atena e tem o pastor... Ah, não, agora o Marcelo está hospitalizado. Vamos orar por ele, continuar orando por ele. Né? Mas tem os pastores aí, né? Então a pessoa e liga aquela porcaria lá. Pastor, mas acaba. O nome já diz, entretenimento, que é para entreter. Então, tudo começa com a ideia de entreter. E nessa ideia de entreter, tem o passarinheiro, que ele arma o seu laço. E armando o laço, ele põe o que a pessoa gosta. Põe o que a pessoa gosta. É que nem você, amada irmã, que está na novela. Você quer ver a parte boa, só que ele não vai mostrar a parte boa, ele vai enrolar para o próximo capítulo. E vai enrolar aquilo. Aí vem a ideia de novela, vem de novelo. Vai enrolando, né? Vai desenrolando de lá, de dentro da tela, e enrolando você. E você fica enrolado. Como um novelo de lã, né? Desenrola a ponta de lá, a outra ponta está em você e vai te enrolando. E você está ali. Não, porque no próximo capítulo vai acontecer. Irmãos, e a pessoa, daqui a pouco, está preso naquilo. Ah, não, mas a graça de Deus é abundante. Ela é, sim. Ela é, diz o texto, que ela é superabundante. Aonde abundou o pecado. Só que quando não tem a consciência do que é graça, é complicado. Quando não tem a consciência do pecado, é complicado. Quando não há morte, não tem como haver regeneração. Como é que vai ressuscitar se não morreu? Então é disso que Paulo está tratando aqui. É um capítulo que, gente, tem coisa aqui tremenda. Mas a primeira pergunta do apóstolo é o seguinte: permaneceremos? Que diremos, pois? O que vocês me dizem disso? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Já que onde o pecado abundou, superabundou a graça? E é só pedir perdão que está tudo certo? Será que é só isso, gente? Será que é só pedir perdão que está tudo certo? Tem coisas, amados, que nós entramos por causa do pecado singular, original. Os frutos desse pecado, e aí vem pecados, que são as obras da nossa carne, exatamente. Mas tem tipos de pecados que nós entramos, não é eu que estou falando, um psiquiatra te fala isso.
ele vai te marcar para o resto da vida. Principalmente na área da idolatria sexual. Eu, quando era mais jovem, ele me disse algo assim. O pastor Antônio falou para mim, os nossos pastores, ele me disse assim: se vocês vencerem na área sexual, vocês venceram a batalha. Não foi isso, pastor Jonas? Se vocês vencerem nesta área, vocês estão praticamente com a batalha ganha. É só tomar cuidado em alguns outros quesitos. Por quê que é tão grave? Irmãos, é só a gente lembrar da história. É só lembrar da história. Quando o povo de Israel cai da graça, né? Que já estava, a graça de Deus estava ali manifestando no meio deles. Livramento, salvação, sinais, prodígios, maravilhas. Eles vendo o monte tremendo e fumegando, e Moisés lá em cima. Eles vendo. Demora. E o que aconteceu com esse Moisés, hein? Cara, bom, a idade que ele está, subindo a montanha, vai que caiu de lá de cima, bateu a cabeça e morreu, e ninguém viu, porque só foi um outro com ele aí. Como é que faz? Ah, precisa de um Deus, vamos fazer um Deus. Fizeram um bezerro de ouro. O texto diz que o povo levantou-se a comer, beber e folgar. Esse folgar no original, vem de folguedo, vem de festa da carne. Eles fizeram, amados irmãos, diante do bezerro de ouro, um bacanal. Eles tiraram as suas roupas e começaram a fazer atos sexuais de tudo quanto é tipo que vocês possam imaginar na frente do bezerro de ouro e dançando em frente do bezerro de ouro. E Deus falou: vou matar todo mundo. E eu também diria: Deus, você está certo, mata tudo. Eu falaria para o Senhor: está certo, mata tudo. Porque, gente, ser livre com mão forte, com 10 sinais espetaculares, maravilhosos, ver o mar se abrindo, e depois praticar uma coisa dessa, eu falaria: mata tudo, o senhor está certo. Mas Moisés não, Moisés falou: não, Senhor, o que vão dizer? Moisés preocupado com o nome do Senhor. Sim, uma tipologia de Cristo, exatamente. Moisés como intercessor, como nosso intercessor, que é Jesus Cristo. Ele intercede, ele diz: o que vão dizer? Que o Senhor tirou um povo e não deu certo? E não conseguiu fazer entrar? E ele corre um risco muito sério. Porque a proposta dele é que o nome dele fosse riscado do livro de Deus. Aí Deus disse: então, eu vou mandar meu anjo. Mas não vai ficar barato, não. Foi 3.000, né? Que morreu. 3.000 morreu no dia. Para mim, esses 3.000, acho que eram os que estavam mais próximos ali do bacanal ali. As cabeças ali que estavam lá. Mas, gente, vocês percebem que a área sexual, ela está muito ligada com a idolatria? Está muito ligado com a idolatria. Segundo os psicólogos aí, eles dizem que um jovem, um adolescente na puberdade, ele chega a pensar em sexo de 600 a 2.000 vezes por dia. Quando está na puberdade, tudo que olha lembra, Norina. O cara olha para um copo desse e lembra. Quando está na puberdade, porque os hormônios estão, a flor da pele está... E nós não nos preparamos para esse ataque terrível das trevas que nós estamos vivendo. Por que não nos preparamos? Porque os nossos velhos e os nossos meia-idade, que sou eu, ficaram na tela da televisão e no computador. Alimentando. Porque a ideia, o que é? Satanás é passarinheiro. A ideia é o seguinte: já que a idolatria sexual é tão forte, e na cabeça deles a graça
é um quebra-galho, e a graça não é quebra-galho, a graça é o milagre. A graça é o milagre da regeneração que, infelizmente, ainda não aconteceu na maioria da vida dos cristãos, dos evangélicos, né, que podem se tornar cristãos. A graça é um milagre do novo nascimento. É um milagre sobrenatural. É a primeira grande e maravilhosa obra do Espírito. Mas o cara fica lá. Aí Satanás atrai. Aí vem as janelinhas. Irmão, eu estou lendo a Bíblia no celular. Estou lendo a Bíblia no celular. De vez em quando abre janelinha. Abre janelinha. Porque você está lendo online. Não abre? Sim. Você está vendo a notícia lá de trocar o carro, pastor Marcelo. Vai a janelinha lá. O que tem a ver uma mulher peladona, bonitona, com a venda do carro? Aí tem outra lá, site de relacionamento, janelinha. Eu estou falando isso, queridos, que eu acabei, foi semana passada, mais um ministro, e amigo meu, caiu e foi embora com a amante. E largou a esposa de anos de casamento, ministro. E eu já vinha falando com ele há anos, cuidado. Essa área que você está entrando é perigosa. Cuidado, cuidado, cuidado. Estou falando de experiência própria, porque eu quase entro. Cuidado. Ah, mas todo mundo vê, todo mundo tem. Todo mundo vê, não tem problema. E o problema não é você olhar, você vai ter que olhar, não tem como. Você está na tela do computador, não tem como. Está na tela do celular, você vai ver, não tem como. O problema não é a primeira olhada. O grande problema é da segunda em diante. Aí você usa esse texto aqui, né? Não, mas que nada. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Pois não, irmão, pode falar. Lê aí que eu repito. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Você está lendo Eclesiastes 7:26. Ele está falando aí da mulher. Mas aí eu estou colocando aqui no contexto todos. Todos. Porque o cara nós homens, somos mais atraídos. Aí, isso no mais velho. Então, o mais velho, ele cai. Na televisão, irmãos, na sessão da tarde, está lá o sexo explícito. Na sessão da tarde. Na novela. E tudo que a sociedade que é regida por Satanás, que disse Jesus que é o príncipe desse mundo, quer que você coma, eles colocam na televisão, é lógico. Para ter uma fácil aceitação, põe na novela. Para você ir aceitando aos poucos. Dizia uma menininha questionada na escola, a menininha de 9 anos, questionada na escola, ela era crente. E tudo ela via Deus. Tudo ela via Deus. E a professora, isso aqui foi Deus. Essa flor aqui foi Deus. Esses rios aqui foi Deus. Na aula de geografia, isso aqui foi Deus. Na aula de matemática, isso aqui foi Deus. E foi Deus, foi Deus. A professora falou, um dia eu pego essa menina. Porque tudo ela falava bem. Nunca falava mal de nada. Aí ela disse, o que você tem para falar de bem do diabo? O que você pode me falar do diabo? E ela pensou. O diabo tem uma coisa boa. Qual? Ele nunca desiste. Ele não desiste. Então a menina, ela conseguiu enxergar até no diabo. E realmente, ele não desiste. Ele é paciente. Ele é paciente. Ele é daquele cara que ele pega a sopa e come pela beirada. O mingau quente, ele vai comendo pela beirada. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. E nesse altar da idolatria sexual existem livros.
Tem pelo menos 2 ou 3 livros nessa linha. É complicado. Por quê, pastor? Porque da idolatria, primeiro, de você mesmo no espelho, a idolatria da sua autoimagem, a idolatria da sua família, a idolatria da sua igreja, a idolatria do conjunto que você toca, do que você canta, a idolatria, até com o pastor tem gente que tem idolatria. E da idolatria para a idolatria sexual é um pulinho, é só atravessar a rua. Não, nem atravessar a rua, só dar um passo. Porque está ligado. Está ligado. E o cara fica preso. Nós pegamos, ele que é pastor mais velho, nós pegamos homens chorando para sair do laço e não conseguia. Ministros, não conseguia sair do laço, da força do pecado. Como a força do pecado. Para arrebentar famílias, para arrebentar a tua vida. Sem pressa nenhuma, ele vem devagarzinho, devagarzinho. Porque ele sabe como ele é iníquo, e ele conhece, iniquidade vem dele, iníquo vem de parceiro de Satanás, ou amigo de Satanás, porque ele é o iníquo. Ou aquele que pratica consciente do que está fazendo. Por isso que Jesus diz, apartai-vos de mim, 7:21, no finalzinho de Mateus, ele diz, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. E aí é o 23. O problema não é que vocês fizeram e se orgulharam de fazer, expulsar demônios, não é esse o problema. O problema é que vocês foram iníquos. Vocês praticaram a iniquidade. Então, é uma coisa muito estranha. Porque esse ser, sabendo como é o nosso condicionamento referente a essa doutrina de Paulo, da primeira carta doutrinária, Paulo já entra batendo na raiz. Parece que Deus usa ele poderosamente. Ele vem batendo na raiz da árvore. Ele entra muito forte. Depois, as 2 outras cartas doutrinárias também são fortíssimas. 1 aos Coríntios, 2 carta aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, ele fala para a igreja que tinha todos os dons, como, no capítulo 5, como que eles toleravam um homem que estava tendo relação sexual com a madrasta. E não tinha um homem no meio da igreja para chegar nesse cara e falar, ele diz isso, ele diz, não é boa a vossa jactância. Vocês não têm argumento na palavra de Deus? Vocês não tem um homem aí? Eu vou ter que ir no meio de vocês resolver? É o que ele fala. Para a igreja que tinha todos os dons. Então, me preocupou, porque há anos ele prega isso. E nós vemos, amados, os nossos jovens presos, eu atendi jovens nossos, eles diziam, eu não quero, mas quando eu vejo o que eu estou fazendo, chorando, eu não quero, pastor, pelo amor de Deus, eu não quero. Outros pastores também aqui atenderam e sabem o que eu estou falando. Área sexual, do homossexualismo, nós perdemos aqui, nós perdemos. É vergonha para nós, perdemos gente boa. Mas perdemos. Fazer o quê? É uma guerra, estamos no meio de uma batalha. Mas nessa área do pecado, vocês que são jovens ministros, pensem bem nessa área. É muito sério, arrebenta uma família, arrebenta um casamento. O meu amigo lá separou. Na cabeça dele está tudo bem. Porque ele foi condicionado ao longo dos anos. Como aquela criança que eu citei agora há pouco. A maldade está lá. Simplesmente, ela vai ser ativada, mas já está lá dentro. E geralmente quem ativa é o pai e a mãe. A criança chega lá, derruba alguma coisa, ou pega o controle remoto e joga no chão, o pai e a mãe dão risada. Riu? É legal, vamos jogar de novo. E tome o pai e a mãe comprando o controle de televisão. Já aconteceu isso com vocês? Acho que não, né? Só comigo, né? Só os meus netos. A criança põe o celular na mão da criança, a criança...
Já perderam o celular na mão de criança? Alguém acha bonito e ativa a maldade, mas a maldade já está lá. Não é que colocaram maldade na criança. Colocaram maldade na cabeça da criança. Não, o mal já estava lá, só foi ativado. E a criança faz por imitação, coisa mais linda do mundo, bebê te imitando. Eu curto os meus netos assim de uma maneira que eu não pude curtir dos filhos, trabalhando em 2 empregos, curtindo os netos. Você põe a mão na cabeça, ele põe também. Você baixa a mão, ele baixa também. Você fecha o olho, ele fecha também. Por imitação. E você vai condicionando na palavra de Deus, ele aprende. Você vai ensinando ele a glorificar a Deus, aprende. Depende do que você alimenta. Então, o que não pode é essa criança crescer, continuar acontecendo o que está acontecendo conosco. Essa criança crescer com a desculpa do pecado. Porque você vai falar do pecado, o cara defende. A pessoa que fuma, você fala, ele fala, mas eu não fumo tanto assim. Aí você fala, rapaz, o cigarro vai te matar aos poucos. Ele fala, não estou com pressa de morrer. Essa bebida vai te matar. Fala, não, mas eu só bebo socialmente. Quer dizer, a pessoa defende o pecado. Aí a gente chega aos nossos colegas que estão na televisão e no computador, ele fala, não, pastor, eu me controlo, eu sei entrar nisso aí e sei sair. Eu estou só estudando algumas coisas. Eu sei entrar e sei sair. Sabe? Querido, meia hora depois de internet, está aqui uma pessoa boa de internet, pastor Jonas. Meia hora depois do reflexo da tela no teu rosto, a coisa muda muito de figura. E mais um soldado esses dias caiu. A esposa dizia para mim, me ajuda, eu falei, eu posso te ajudar em oração. Para Deus fazer com ele o que você não tem coragem de fazer e nem eu tenho coragem. Ela o quê, pastor? Eu falei, você tem coragem de esfregar a cara dele no asfalto? Não, falei, Deus tem. Você tem coragem de açoitar ele? Não, pastor, Deus tem. Então vamos colocar na mão de Deus. É o que eu posso fazer agora. Agora, com a casa caída. E você que está de pé, olha que não caia. Mas começou lá, querido. Eu passei por isso. Eu trabalhei numa rede de motel. Foi onde Deus me ensinou a trabalhar com a sexualidade, com a promiscuidade. Eu trabalhei numa rede de motel. E lá dentro eu via coisas horríveis. Vi muito crente entrar lá também. Só que eles não viam a gente, que a gente tinha que andar. A gente andava de uniforme preto, justamente para não se destacar, e andava por trás dos corredores. Ninguém via, gente, eram os fantasmas, ninguém via. Manutenção. Não pode parar, a casa não pode parar. Eu era obrigado, naquela época era fita VHS, né? VHS, que é do videocassete, né? É isso, e eu tinha que fazer a manutenção, de vez em quando olhar como é que estava funcionando os videocassete. E colocar as fitas de pornografia. Eu, como crente, tinha que fazer isso. E tinha que ver se estava rodando. Deus falou, eu vou te ensinar aqui. Eu orando, o Senhor falava, olha para isso, dá uma olhadinha. Olha para esse povo. Olha para esse povo. E eu via homens amarrados, mulheres amarradas no tronco, gritando para sair, como aquele passarinho que vai para a boca da serpente, ou a rã que vai para a boca da serpente. Não sei se vocês já viram. Um dia que você estiver vendo um Discovery, quer ver uma coisa boa? Vê um Discovery, essas coisas mais, né? Vê uma coisa que presta. Mas você vai ver lá a rã ou o sapo sendo atraído pela cobra e gritando, ou o passarinho gritando, mas a serpente hipnotizando ele, e ele vai, e a serpente não vai até ele, ela fica com a boca aberta, e ele vem pulando até a boca da serpente. Quando está próximo, ela dá o bote. Eu vi muitas vezes essa cena. Eu vi, muitas vezes. A pessoa gritando,
mas não conseguia sair. Isso lá fora, no mundo, no pecado. E para os que estão dentro da igreja, eu ouvi muitas vezes isso daqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Paulo responde, ele diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo, você tomou muito sol na cabeça, cara. Você andou muito aí. Porque ele inclui o povo ali. Ele diz, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A pergunta dele, você que morreu para o pecado só acabou com a tua vida. Lembra uma coisa boa do pecado aí? Lembra uma experiência boa que envolveu o pecado? O pecado só arrebentou com a tua família, arrebentou com a tua vida. Mas você vai falar do pecado, a pessoa defende. Não, porque eu não sou bem assim. Não, porque eu só faço de vez em quando. Não, porque eu só vou... Ela defende o pecado. Né, pastor? Deus restaura como restaurou Davi. Pastores no adultério. Muitos pastores, muitos. Se for fazer uma CPI evangélica, aí não sobra quase nada. For colocar numa CPI evangélica, não sobra muita gente. Para mim, o Senhor está fazendo conosco o que Ele fez por Pedro. Pedro, Satanás pediu para te cirandar, mas eu intercedi por você. Porque se deixar Satanás cirandar, é colocar na peneira e ver o que sobra. Se deixar Satanás colocar na peneira para ver o que sobra, não sobra muita coisa não. E a pessoa está condicionada, ao contrário, depois de ler um texto desse. Aí ele começa a questionar o pessoal de Roma e dizer o seguinte, versículo 3, eu não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Quando você assumiu aquele testemunho público, aquela confissão pública, do simbolismo, porque é algo que já tem que acontecer no coração. Ser submergido ou emergido na água é só o ato simbólico. Mas aquilo já tem que ter acontecido, senão o ato simbólico não vale nada. Senão só tomou banho. Fez a cerimônia, tomou banho. O pastor está dizendo que entra o diabo enxuto e sai o diabo molhado. É complicado, gente. É verdade. Então, queridos, está muito sério, porque as nossas crianças, estou falando isso para vocês, amados, porque as nossas crianças, os nossos jovens, estão olhando para nós, principalmente os nossos adolescentes. Eles estão esperando uma resposta nossa contra o pecado. Vocês acham que essa molecada aí, de 13 a 16 anos, eles estão entrando no homossexualismo, é porque eles são homossexuais? A maioria não são. Eles estão entrando por desafio, para ver, para experimentar, para provar que um é mais corajoso que o outro. E o jovem gosta muito de desafio. Eles estão entrando de bobo alegre. E quando vê, está dentro. E quando vê, já foi. Eles estão esperando uma resposta nossa, da igreja do século 21. Mas a gente parece que fecha os olhos e fala, não, acho que vou fechar os olhos, quando abrir, melhora. Faz de conta que não vê. A gente fecha o olho, vou fechar os olhos e vai melhorar. Confissão positiva agora, vai melhorar. Não vai melhorar, gente. Isso. Pastor Nilo está lembrando de um psicólogo americano que ele diz o seguinte, que o homossexualismo é como crack. Vicia na primeira experiência, no primeiro cachimbo. São as portas. Eu tive um sonho, eu contei para os pastores, falei para o pastor Jonas, pastor Disseu, que eu via um gigante entrando na igreja, quebrando os portões da igreja, e todo mundo apavorado. E logo após esse gigante vinha um maior ainda, muito maior do que ele,
algumas vezes maior do que ele. Eu perguntava, o que é isso, Senhor? O Senhor disse claramente para mim, falou, vocês deixaram esse gigante arrebentar a porta da família. Vocês permitindo segundo, terceiro, quarto casamento, sei lá quantos casamentos que já tem agora, vocês permitindo o divórcio, que é proibidíssimo. Pelo menos a minha Bíblia diz que Deus abomina o divórcio, que Deus odeia o divórcio. Vocês abriram a porta para esse gigante. E esse gigante que vocês abriram a porta, ele abriu a porta para o outro. E o outro é esse que vocês estão vendo agora. Promiscuidade, homossexualismo, já não tem mais, gente, a coisa ficou tão grave agora, tão grave. A última notícia da internet é que um casal que o homem virou mulher e a mulher virou homem. Aí eles queriam ter um filho. Aí engravidou. A mulher que parece homem está grávida. É isso, pastor Marcelo? É isso, né? A mulher que parece homem está grávida. E aí você olha para o casal, você pensa que um é um e o outro é o outro. Mas só que não é. O outro é um e um é o outro. Chegou nesse ponto. Chegou nesse ponto. E os nossos jovens estão esperando uma resposta nossa. Eles estão esperando. Nós vamos ter que fazer essas coisas que se chama de palestra, agora tem um nome bonito agora, chama workshop, né? Tem que fazer agora um workshop de sexualidade. O cara vê coisa na internet, estou falando da igreja, pastor Jonas, ele quer fazer com a esposa depois. Ixi, não podia falar isso, né? Já falei. E ainda, como eu falei, quer usar texto bíblico ainda. Quer usar texto bíblico. Misericórdia, irmãos, a coisa ficou feia. Quando eu trabalhava na rede, que eu falei para vocês, ficava 5 minutos sem fita VHS. O telefone da portaria tocava, da recepcionista tocava, pedindo para colocar fita, porque eles não aguentavam ficar sem fita. 5 minutos de manutenção, eles não aguentavam. Começava a tocar o interfone, tem que pôr pornografia. Isso eu estou falando de 1990. Que eu estava no tempo aquele tempo era super moderno, era o videocassete de 4 cabeças, depois saiu de 6 cabeças. Era moderno que só, pastor. Era uma coisa de outro mundo. Agora nós estamos já no 3D. E assim Satanás vem pegando. Porque ele sabe que na mente da pessoa, o que está prevalecendo é a iniquidade. O que é iniquidade? Sabe que está errado, porque nós, da igreja do século XXI, principalmente a igreja do Parque América, é muito bem informada. Tivemos aulas maravilhosas aqui nessa classe aqui. E Satanás sabe que impera a iniquidade. O que é? Sabe que está errado. Mas tem uma desculpa pronta no subconsciente. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero ver a igreja crescer, eu não aguento mais, pastor, eu quero ver a obra de assombro e de espanto, eu quero ver. Só que Deus disse, a obra de assombro e de espanto vai ser começando a matar algum de vocês. Você quer que comece? Corajoso, né, pastor? Começar a matar algum de vocês, para vocês verem que é o Deus de poder e glória, que é um Deus que é um fogo consumidor, que é um Deus que só de pronunciar o nome do seu ungido, que é o Cristo, o inferno treme. E ele diz que nós temos a unção do santo, nós temos ele dentro de nós, pela pessoa do Espírito Santo. Tem a unção. Mas só que está acontecendo um problema, a unção não está quebrando o jugo. Então não tem a unção. Porque a unção, ela tem o poder de despedaçar o jugo. Ela despedaça. Despedaça. A unção despedaça o jugo.
Aleluia. Então, ele pergunta, aí o versículo 4, que é onde eu li semana passada, ele diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, em vida nova. Como? Pela glória do Pai, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Essa mesma glória do Pai, que ressuscitou o corpo do seu Cristo, do seu ungido, por essa mesma glória também nos ressuscita juntamente com Ele para uma vida nova, para a vida abundante, para uma vida sem a prática do pecado. Versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Tem um condicional muito terrível aqui, ele diz, se você foi plantado juntamente com ele na semelhança da sua morte, também vai ser na da sua ressurreição. Versículo 6 tem um mistério tremendo, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Por que foi, pastor, o versículo 12, 32 de João? Levar para a cruz. Por que tem que levar para a cruz? Para esse corpo do pecado, o desejo lascivo, o desejo terrível, o desejo pelo sexo ardente, a concupiscência da carne, o desejo pelo dinheiro, o desejo pela imoralidade, para que esse corpo do pecado seja destruído. Se não for para a cruz, o corpo continua ativo. E você vem para a igreja, dá glória a Deus, aleluia. Mas na câmara secreta, onde o profeta, através de um buraco na parede, ele viu algumas coisinhas dos filhos de Israel. E ele disse que era abominável, que era coisa terrível. Hoje não precisa de muito buraco, a gente só vê já uma janela, né? E a gente vê dentro das nossas igrejas evangélicas. Irmãos, eu uso a internet, porque eu dou uma olhadinha no que acontece por aí nas nossas igrejas. Teve festa na igreja, irmão, dentro de uma igreja, das pessoas dançando dentro da igreja. Aí eles colocaram as irmãs assim, dançando, e os irmãos iam passando por baixo das irmãs, dentro da igreja. E algumas de saia, viu? No culto, porque diziam que estava na liberdade do Espírito Santo. É do cão mesmo, mas a pessoa dizia isso, que estava na liberdade do Espírito Santo. A desculpa, né? Lembra? Nós damos boas desculpas. Misericórdia, amados. Então, ele diz que tem que ir para a cruz. Tem que ir para a cruz. Tem que ir para a cruz. Eu estou lutando aqui, juntamente com vocês, contra um principado dentro da igreja. Eu estou lutando aqui, juntamente com vocês, com guerreiros, com príncipes de Deus que tem aqui dentro. Estamos lutando. Mas eu estou sentindo uma opressão muito forte. Muito forte. Lutando contra um príncipe. E é aquele que o Senhor revelou para João no Apocalipse. Ele diz que Satanás colocou dentro da igreja o seu trono. E depois, para a igreja de Sardes, ele disse que era a sinagoga de Satanás. Diz que Satanás foi tão ousado, na revelação de João lá, ele disse que Satanás colocou o trono dele dentro da igreja. E diz que eles toleram a doutrina de Jezabel e de Balaão. A doutrina de Jezabel não é pintura, maquiagem, não é nada disso, não. É idolatria mesmo. É o sexo descaradamente. É a força do sexo ali, terrível. Tem gravações aí de pastores aí, misericórdia, o cara fala cada coisa que você não acredita. Fala, não é possível. É porque gravou.
Senão o cara foge. Misericórdia, irmãos. Então o pecado ele tem que ser denunciado. Primeiro eu denuncio o meu pecado. Diante do espelho para mim mesmo. Contra a minha pessoa mesmo. Não tolera, o pecado não é brincadeira. Amados, o pecado ele leva o cara rastejando para a morte. Diz que o aguilhão da morte é o pecado. Ele vai te furar, vai te machucar, vai acabar com a tua vida. Então, se a gente resolver essa área aqui, da regeneração, ser crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, irmãos, você vai ter uma vida abundante, você vai ter os seus olhos abertos, você vai passar pela regeneração, você vai passar pelo novo nascimento, você vai ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus, ativo em você, ativo. Nós não estamos na antiga dispensação em que o Espírito ficava sobre o homem, em que ele visitava o homem. Nós estamos numa dispensação que, se você crer, ele habita dentro de você, e na hora que o pecado vir, o Espírito Santo, ele vai te queimar, porque ele é um fogo consumidor. Por isso que ele diz que você vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Mas tem que ter um fogo de Deus dentro de mim e dentro de você contra esse maldito pecado. Tem que ter um fogo de Deus. E a pessoa, eu estou sentindo. Mas, irmão, ir lá na hora, o negócio que você tem que sentir é lá na hora, que tiver só você e a bonitona lá. Só você e ela lá. E ele. Ou só você e a tela da televisão ou do computador. É ali. Tem que ter esse fogo de Deus ardendo dentro de você. Você é santuário de Deus. E no santuário, a lâmpada não pode apagar. Não podia nem pode. Dentro do santuário, o fogo tem que queimar constantemente. Parou de queimar o fogo, não tem mais santuário, não é santuário. O fogo tem que queimar. Aí vem o pecado, queimou, não vai ter vez para o pecado. Eu dizia para um amigo meu viciado em droga aqui dentro, cadê ele? Está por aí, Fábio está por aí. Ele, não quero voltar para a droga mais, pastor, não quero. Eu falei, vamos fazer um acordo? Vamos, pastor. Falei, fala para Deus, e eu vou ser a sua testemunha. Fala, Deus, se for para me voltar para a droga, tira a minha vida, me mata. Ele falou, pastor, é isso mesmo que eu quero. Eu falei, Deus vai te honrar. Atitude de homem. É melhor a morte, querido, do que uma desgraça que você vivia. É melhor a morte. Quem usou droga sabe o que eu estou falando. É melhor morrer, é melhor Deus me matar do que eu voltar para a droga. Porque nós temos uma esperança sobrenatural. Nós temos uma esperança de estar com Ele. De estar juntamente com Ele para todo sempre. Que Paulo diz que é incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo. Ele diz, querido, é melhor. E ele fez esse acordo. Eu falei, glória a Deus. E a esposa dele falou comigo, pastor, que acordo maluco que meu marido fez com o senhor? Eu falei, para Deus matar ele. Ela falou, o quê? Eu falei, para Deus matar ele, se ele voltar para a droga. É melhor. Nessa área aí, da internet obscura, querido, se você tem problema, fecha essa porcaria desse computador, desliga, não passa perto, pede para tua esposa sentar junto com você, querida, eu preciso fazer um trabalho aqui, fica aqui de testemunha comigo, pede socorro, pede ajuda, não é vergonha não. E fala para ela, por quê, querida? Porque quando passa alguma janelinha daquela bonitona da coxa grossa, lá eu quero olhar, fala para ela vai te ajudar, é tua esposa, é teu marido. Não é vergonha confessar desejo de pecado, a pior desgraça é confessar o pecado consumado. Ou pede socorro para algum irmão, sei lá. Ou não abre, não liga a televisão. Ele fez um jejum aí, falou, não vou ver mais, não vou ver mais. E não viu mais. Não vou, isso aí, não. Toda hora é CPI, é Lava Jato, é Lava não sei o quê, e vai azedando o coração, e vai azedando o coração, e vai azedando. Deixa.
Nós não dependemos disso, a igreja está sobre isso. A igreja, o governo da igreja é do céu. Nós não dependemos de política. Deus sustenta a sua igreja. Deus sustenta. Aquela igreja de Atos é real. Aquilo não é brincadeira, é real. Ela é real. Deus sustenta a sua igreja. Não é política, não é variação do dólar, não é bolsa de valores. Deus sustenta a sua igreja. Deus está lá no futuro. Ele sustenta. Então a força do pecado é muito forte. Versículo 7, ele diz: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Acabou, irmãos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse pecado aqui acabou. O singular, o pecado de Adão, acabou, foi pago. O que nós estamos vivendo hoje é a força do pecado, que são os pecados. Mas esse pecado está pago. E o que está pago não pode cobrar outra vez. Porque senão, o escritor de Hebreus diz que ele ia ter que morrer várias vezes. Ele morreu uma vez só e pagou, está pago. Mas Satanás quer perder? Ele diz: não, eles estão na carne. Então, como eles estão na carne, eu pego na força do pecado, do nascimento. Por isso que ele chama para a morte. A única saída é a morte. Dizia um homem chorando, mais um, chorando porque estava com amante. Tinha esposa e tinha amante. E ele era crente. E ele chega: pastor, pelo amor de Deus, me socorre, me ajuda. Porque eu não sei o que fazer. Ele: por quê? Ele falou: porque eu tenho a minha esposa e 3 filhos. Minha esposa é maravilhosa, meus filhos são maravilhosos. E eu os amo. Mas essa mulher que eu estou tendo um caso com ela também, eu a amo. Me ajuda, pelo amor de Deus. O pastor disse para ele: eu só tenho uma solução para você. Ele falou: pastor, então fala, pelo amor de Deus. Ele diz: qual? Ele diz: a morte. Ele diz: ai, pastor. Não, querido, a solução para você é a morte. Ou você morre para essa amante e vive para a tua esposa, ou você morre para a tua esposa e vive com essa amante. Mas a solução para você é só a morte, não tem outra coisa. Ou você morre para um ou morre para outro. É a proposta dele. Se morreu, não pode mais, irmãos. Não pode mais. Quando a gente leu 1 João 3,8, e no 9, ele diz que a semente que está dentro de nós é santa, e por isso não pode pecar, por causa da semente, porque a sua semente permanece em nós, e por isso não pode pecar. Isso não pode, não é o não pode de proibição, esse não pode é que a pessoa está aleijada para o pecado, ela não tem perna mais para o pecado, ela não tem braço mais para o pecado, ela não tem corpo mais para o pecado, ela não tem cabeça mais para o pecado, ela não tem mente mais para o pecado. Ela não está mais qualificada para o pecado. O corpo do pecado foi desfeito. Por isso que João diz que não pode pecar. Porque não tem como pecar, porque tem a semente santa dentro dele. Nós já lemos, falamos desse versículo, estou só dando uma recapitulada nele. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhes obedecer em suas concupiscências. Tampouco apresenteis os vossos membros por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele diz: de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?
Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado, e libertos do pecado, e libertos do pecado, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aleluia. Contando para vocês rapidamente aqui, esse mês de maio, no dia 13, é o dia da libertação dos escravos. Foi em 1888, foi assinada uma lei, chamada Lei Áurea, para a libertação dos escravos, pela princesa Isabel. Deus coloca no coração dela que não poderia ter paz junto com a escravidão, não tinha harmonia, comer e beber junto com a escravidão, não tinha como uma pessoa ser feliz vendo o outro sendo escravizado. E nesse texto, eu já contei a história, vou só repetir para você entender o que nós acabamos de ler aqui, do versículo 13 em diante, até o 17. Ele diz para você não apresentar. O versículo 16 diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Pois bem, nessa época diz uma história muito antiga, eu não sei de onde, porque é o autor desconhecido, conta a história de um escravo chamado Barnabé. Eu já contei aqui, estou só repetindo. E diz que esse escravo, ele tinha um defeito, um pequeno defeito, ou porque ele apanhou muito, ou porque machucaram ele, alguma coisa aconteceu, ele mancava. E ele, vindo da roça, ele derruba a carroça de milho, e cai todo o milho no chão. E tem que parar os outros escravos para ajudar ele, porque ele tropeçou e derrubou uma carroça. O dono dele disse: pega o Barnabé, amarra no tronco, dá uma surra. Bom, chegando em casa, alguém pede para ele tirar a água, ele tira a água. Quando ele vai chegando com a água, por causa do problema dele, ele derruba a água toda na porta da cozinha. O dono diz: amarra no tronco, deixa sem água e sem comida. E assim por diante, a vida do Barnabé, desastrado, era assim. Surra em cima de surra, castigo em cima de castigo, até que um dia o seu patrão disse: precisamos remanejar os nossos escravos, tirar alguns escravos mais velhos e colocar os escravos mais novos, vamos para o mercado. E tinha o mercado dos escravos. Então no mercado se comprava e se trocava como uma mercadoria, porque simplesmente o escravo era isso, simplesmente uma mercadoria. A própria Igreja Católica dizia que um escravo tinha o valor de um cachorro. O valor religioso, ou o valor da alma do escravo, era igual ao valor de um cachorro. E o escravo não podia entrar para assistir a missa, ele tinha que ficar para o lado de fora. Porque ele não podia entrar. E isso a igreja que era mais piedosa, mais bondosa, dizia isso. Você imagina os outros. E esse homem apanhando várias vezes, tão desastrado, o patrão decide colocar ele também no rolo lá, e no rolo troca 3 por 1. Pega um escravo mais fortão, mais musculoso, e dá 3 por 1, e o Barnabé entra na troca. Aí levou o Barnabé para outra casa. Aí chegando lá, o Senhor disse assim: você vai trabalhar na casa, como criado da casa, carregando água, carregando lenha, na manutenção da casa. Primeiro dia de serviço do Barnabé, o patrão, vocês estão rindo, né, coitado do homem? Primeiro dia de serviço, ele vai levar um copo de água. Quando ele vai levar um copo de água para o seu senhor, ele escorrega e a água cai no peito do seu senhor. Na hora que a água caiu no senhor dele, ele fechou o olho, ele falou: agora eu estou morto. Agora essa foi de lascar, como diz o mineiro. E quando ele abre o olho, ninguém estava batendo nele, ele não estava sendo espancado. E o senhor dele estava enxugando o peito, assim, a camisa, e disse: Barnabé, pega outro copo de água. Aí ele voltou lá e pegou outro copo de água. Chegou o final do dia, o Senhor disse para ele assim: vocês vão lá, pode dormir, tem um lugar ali para vocês. Ele: onde que é a senzala? A senzala era um barracão, cada um dormia no chão e fazia a casa como um cachorro faz. Cavava um buraco,
Era assim que os escravos dormiam. E cada um dormia no seu buraco. Chegou lá, tinha cama. Ele nunca na vida dele havia deitado em uma cama. E tinha um compartimento com várias camas, um galpão com várias camas, e tinha comida na hora certa, tinha água na hora certa, tinha tudo. E ele falou, esse senhor aqui é diferente. E ele começa a trabalhar para esse senhor, e o senhor disse para ele, ô Barnabé, eu vi que você manca um pouco da perna, você vai trabalhar aqui na casa, para não ser tão forçado. E ele começa a trabalhar para esse senhor, e os anos passam, e eles criam um vínculo e uma amizade, e ele vai servir nesse senhor, e daqui a pouco ele começa a vestir, ele começa a ser um acompanhante desse senhor, ele começa a cuidar das roupas do seu senhor, ele começa a cuidar, daqui a pouco ele aprende a ler e escrever com o seu senhor, e ele começa a cuidar da administração da fazenda. E daqui a pouco chega 13 de maio de 1888. Libertação dos escravos. O Senhor tem que libertar todos os escravos. Como não pagava salário para ninguém, não tinha 13º, não tinha nada, tinha que começar a pagar salário. No primeiro ano, esse fazendeiro, que não sabia o que era pagar salário, porque ele tinha escravos, no primeiro ano de administração da fazenda, ele quebra a fazenda, porque agora a mão de obra era paga. E no primeiro ano ele quebra. Vendeu tudo, acabou com tudo. Enfim, resumindo a história, ele faliu, ele quebrou. E todos os escravos já eram forros, já tinham a sua alforria, já tinha liberdade. E todos foram embora. E ele falou a Barnabé, infelizmente eu não tenho como te pagar, você pode ir para onde você quiser. O Barnabé, olhando para ele, falou, Senhor, eu nunca tinha sido tratado como gente. O Senhor me tratou como gente. Eu nunca tinha comido uma comida boa, comi na tua casa. Eu nunca tinha deitado numa cama, eu deitei na tua casa. Eu não sabia o que era uma pessoa me tratar com delicadeza, me falar, por favor, o Senhor faz isso comigo. Não, Barnabé, mas eu não posso te pagar, você pode ir embora. Ele falou, não, eu não vou embora. Eu sou teu escravo. Não pelo teu dinheiro, mas agora por amor, porque o teu amor me escravizou. Eu vou com o Senhor até os seus últimos dias de vida. E assim, Barnabé com o seu Senhor continuaram até a morte do seu Senhor. Porque o amor escravizou aquele homem. A proposta aqui é essa. Não tem liberdade nisso aqui. Se falaram para você, te iludiram. O homem não foi feito para ser livre. O homem foi feito para ter Senhor, desde o Éden. É para ter Senhor. Por isso que nós chamamos Jesus Cristo de Senhor. Ele é Senhor e Salvador. Então a proposta é o seguinte, você se apresenta, para quem você se apresentar para obedecer nesta manhã, esse vai ser o seu Senhor. Você quer continuar sendo servo do pecado? O que o pecado tem para você é açoite, é desgraça, e no final da vida, uma vida frustrada, uma vida sem sentido, uma vida amargurada. Se você quiser ser escravo da justiça, ser servo da justiça, é hoje que você pode decidir dar obediência para a justiça. De qualquer maneira, nós seremos servos. A proposta aqui do apóstolo é o seguinte, é você deixar de ser servo do pecado e ser servo da justiça. Eu disse isso para o Senhor quando eu ouvi essa história. Eu falei, Senhor, foi isso que aconteceu comigo mesmo. Foi isso mesmo que aconteceu. Da família que eu vim, nós não seríamos gente nunca. Nunca. Nós viemos periferia, pobre de pobre, como diz o ditado, pobre de marré, marré, marré. Pobre mesmo. E nós nunca teríamos oportunidade, mas quando eu te conheci, o Senhor me deu o nome. O Senhor me deu o nome, o Senhor te deu o nome. O Senhor expulsou os demônios da nossa família. O Senhor colocou pão na nossa mesa. O Senhor colocou água. O Senhor, além de colocar água, Ele colocou dentro de nós uma fonte de água viva. Então, por isso que nós o chamamos de Senhor. Hoje nós podemos dizer, somos teus escravos, somos teus servos. Essa palavra do original, de servo, é escravo mesmo. É escravo mesmo. E nós podemos dizer hoje, como disse o ex-escravo Barnabé, o teu amor nos escravizou.
Tem que ter esse fogo queimando dentro de você, querido, do amor de Deus. Tem que ter esse fogo. O amor tem que ser maior. O amor tem que ser maior que o pecado. Quando você peca, quando você volta, é porque não tem amor em você ainda por esse Deus maravilhoso. Porque o amor tem que ser mais forte. Tem que arder em nós essa chama do Deus vivo. O amor de Deus ardendo em nossos corações.